Bom, em relação à parte de interpretação, a gente que trabalha com a interpretação, eu tenho um desafio muito grande nessa aula agora de manhã, essa aula que eu estou dando para vocês, que é o quê? Tentar fazer com que a galera pense da maneira que eu penso. Vocês podem acreditar no que eu estou falando. Toda a prova que vocês fizerem de Fundação Carlos Chagas, haverá diversos textos. Não há a menor dúvida. O cara não vai colocar um texto, depois vai colocar ali 3, 4, 5 questões, 6 questões e vai terminar a prova. Se isso acontecer, como foi no INSS, salvo engano, foram 7, 8 questões, ele vai colocar um texto só. Mas só que quando a gente está falando de uma previsão de provas, de questões com 30 questões, como vai ser no TJ, provas de 20 questões, 25 questões, 30 questões, que é a média que a Fundação Carlos Chagas faz, a gente vai encontrar certamente mais de um texto. E quando a gente encontra mais de um texto, o aluno começa a desenhar uma imagem de que a prova é uma prova que cai muita interpretação, que é a primeira falha que eu identifico para todos os alunos. Ao observar que existem 2 ou 3 textos, e você ficar pensando que a matéria é de interpretação, você já vai se bloquear. Você já vai se bloquear para poder matar uma questão que seria muito fácil para você fazer, de repente, no momento de tranquilidade, e no momento da prova, que você está ali para definir tudo aquilo que você fez antes, você vai sentir muita dificuldade. Então, eu não quero que isso aconteça com vocês. O que a gente vai fazer? Eu vou começar a nossa aula de interpretação sugerindo a vocês uma coisa. Ler primeiro as perguntas. Vocês não vão pegar o texto, essa história de que tem que ler o texto, depois você tem que reler o texto, depois você tem que marcar as coisas que são mais importantes, para depois sublinhar não sei o que, isso daí tudo é algo que eu não concordo e eu tenho certeza de que isso não vai dar certo. Por que o professor, quando faz isso, ele trabalha com todas essas teorias interpretativas? Porque, por exemplo, ele vai montar um módulo de interpretação. Se ele pegar um módulo de interpretação para fazer, sei lá, 3 aulas, 4 aulas, o cara vai ter que fazer diversas coisas. Primeira coisa que ele vai ter que fazer, administrar o tempo para poder fazer a explicação de teorias. Como, por exemplo, teorias que são até importantes e muito importantes, como coesão e coerência, trabalhar com a parte de coesão referencial, trabalhar com a parte de coesão sequencial, o que é uma coesão referencial anafórica, coesão referencial catafórica, endofórico, esofórico, o que seria isso? Só que essa parte de interpretação não é a parte que a Fundação Carlos Chagas cobra. Essa daí seria a parte técnica da interpretação. Aquela parte que para você matar, você precisa conhecer partes teóricas da interpretação. E na tua prova não é assim que vai aparecer. A tua prova de interpretação, ela não pede recursos coesivos de análise de elementos de coesão. Esses elementos todos, saber que se refere à palavra X, saber que aquilo dali fez referência ao termo anterior ou ao termo posterior, para eu poder chamar de anafórico, catafórico, isso daí não é o que a Fundação Carlos Chagas cobra. A Fundação Carlos Chagas, ela coloca texto e depois que ela coloca o texto, ela começa com as questões. Aí quando você encontra a questão, provavelmente em 10 questões que vocês venham achar que são de interpretação, no máximo ali, no máximo, 3 questões vocês precisariam realmente do texto completo, fazer uma análise real do texto para você poder matar, para você poder matar a questão. E recorrendo ao texto, você vai perder tempo. Isso daí é uma coisa que, na boa, é impossível não acontecer. Você vai perder tempo. Quanto mais você ler o texto, mais tempo você vai perder. Vocês vão conseguir identificar por que eu quis fazer aula de gramática antes da interpretação. Para todo mundo que assistiu a aula ontem, vocês vão ver que só analisando as questões e tendo uma base, por exemplo, teve umas questões de coesão e coerência que nós fizemos ontem, que estava falando de um texto que era relacionado à fotografia, que é um texto que eu coloquei para vocês aí para a gente analisar. E pelo aquilo que a gente fez ontem, já seria suficiente para poder a gente matar a questão de hoje, que é de interpretação. O que eu fiz? Eu peguei um texto que está lá na frente, da parte que falava de negócio de fotografia, e aí a primeira questão de interpretação, a segunda questão de interpretação, a terceira questão era uma questão de reescritura de frase, que a gente fez ontem. E essa questão de reescritura de frase, eu falei para a galera, começa pelas questões. Aí quando você pegou a questão de reescritura para poder fazer, o que aconteceu com a questão de reescritura? Você viu que lendo as opções, não houve necessidade de você voltar ao texto porque apresentava erros gramaticais. Mas pela leitura das opções, você vai conseguir arrumar um argumento que venha justificar o gabarito de uma questão de interpretação sem que você tivesse a necessidade de voltar o texto para ler. Então essa malandragem é o grande desafio que eu tenho nessa aula de hoje, de fazer com que vocês interpretem um texto da maneira como eu gosto de interpretar.
observar o texto somente, voltar ao texto quando realmente houver necessidade. Não sei se eu farei aí, sei lá, 7, 8 ou 10 questões ou 20 questões de interpretação. Não sei se eu vou resolver com vocês 5, 6, 7 textos. Eu não faço a menor noção disso porque vai ser dependente vai depender muito do decorrer da aula. Agora, com certeza, o primeiro texto, o segundo texto, o terceiro e o último texto são textos que não irão se repetir na prova de vocês daqui para 3 semanas. Como essas provas, como esses textos não vão se repetir, o objetivo não é a gente resolver o maior número de questões, e sim a gente montar estratégias para poder aprender como se fazer a questão de interpretação. E isso é o que eu tenho que fazer com vocês. A primeira coisa que eu vou falar para o aluno é qual tipo de questão que realmente não tem jeito. Você vai ter que voltar ao texto. Aqui, vamos colocar aqui, olha só, coloquei aqui um quadro para a gente poder escrever. Vocês vão escrever aí. Pega um papel e escreve aí, galera. Coloca aí. É necessário voltar ao texto se a pergunta for. Coloca aí. É necessário voltar ao texto se a pergunta for. Aí você vai colocar assim. É correto afirmar, pela leitura do texto, depois, o que vocês vão colocar? Subentende-se do texto. O texto transmite a ideia de que, ou qualquer coisa que seja semelhante. Por isso, é importante que você, antes de ler o texto, você vá à pergunta. Aí quando você encontrar uma pergunta assim, por exemplo, ele chegou a te dar uma pergunta. Segundo o texto, segundo o pensamento, segundo o texto, é correto afirmar do texto, das passagens do texto, aquela que não sei o quê. Se o cara deixar muito claro, quando você olhar a pergunta, você tem que ter essa malandragem de saber se, pela pergunta que ele fez, existe necessidade de você voltar ao texto. E aí você só vai ter necessidade quando a referência for exatamente assim. Quando a pergunta estiver trabalhando assim, é correto afirmar do texto, subentende-se do texto, pode-se inferir do texto, entender que quando ele vai falar de lance voltado para subentender, quando ele fala de lance de inferência, quando ele fala que é correto afirmar, para aquilo, galera, só Deus, parceiro. Não tem como você fazer da maneira objetiva. Só que isso pode ter certeza que vai acontecer a cada 10 questões de interpretação que vocês acharem que realmente essas questões são de interpretação, isso vai acontecer no máximo com 3 questões. No máximo 3 questões, vocês vão ter necessidade de voltar ao texto. E se de repente vocês derem uma sorte, na verdade, se seguir exatamente o que a Fundação Carlos Chagas faz, olha só o que ela gosta de fazer. Ele coloca assim, por exemplo, texto 1, das questões X até as questões Y. Aí depois ele vai e coloca assim, texto 2, da questão tal até a questão tal, aí ele vai e coloca texto 3. Texto 3, da questão X até a questão Y. O que acontece? São 3 questões, 3 textos em média, para uma prova de 30 questões. Aí o que vai acontecer? Vai chegar no texto 1, ele provavelmente vai reunir as questões que realmente são de interpretação. É difícil de acontecer assim. Por exemplo, houve o texto 1, ele foi e colocou, é correto afirmar do texto. Essa pergunta aparecer na 1, essa pergunta apareceu no texto 2 e essa pergunta apareceu no texto 3. É muito difícil, eu te garanto que praticamente, assim, se isso aconteceu em uma prova de 2012, isso foi muito. Normalmente não é assim que acontece. Todas as questões que eles venham reunir para você precisar realmente interpretar, eles vão fazer isso com um único texto. E aí vocês vão ter que observar que naquele texto, por exemplo, aconteceram 3 textos,
Existe um texto que realmente eu vou ter que ler. Existe um texto que realmente eu vou ter que observar, interpretar, trabalhar com a leitura, ir ao texto, voltar às opções, voltar ao texto, reler. Isso, se vocês tiverem 3 textos, vai acontecer no máximo em 1. Essa pergunta, como está aqui, é correto? Cadê? É correto afirmar. Ela vai acontecer aqui, mas provavelmente ela não vai acontecer aqui, provavelmente ela não vai acontecer aqui. Porque neste caso que está aqui, ele provavelmente vai pedir para que você interprete o texto, mas aí neste caso aqui, ele vai trabalhar com outro modelo de questão e aqui outro modelo de questão. E um dos 3 textos realmente haverá necessidade. Eu estou partindo de um princípio que haverá 3 textos. Mas em um dos 3 textos, você terá a necessidade real de interpretar e em 2 dos 3 textos, vocês não vão ter essa necessidade. Aí, para que você não tenha a falsa impressão de que precisará ler o texto, aí vocês vão ter que saber agora o seguinte, as perguntas que não haverá necessidade de voltar ao texto. Você tem necessidade de voltar ao texto quando ele fala. É correto afirmar isso, subentende-se do texto, infere-se do texto, pode-se afirmar do texto. Segundo, aí vocês vão notar assim, não haverá necessidade de voltar ao texto. Coloca aí. Não haverá necessidade de voltar ao texto. Primeiro, quando ele jogar o seguinte enunciado, está clara e correta e articulada de forma adequada a passagem do texto que se encontra na opção. Está clara e correta e articulada de forma não sei o quê, as passagens que se encontram, a opção da passagem do texto. O que eu quero dizer aqui? Ele vai pedir para você, ele vai colocar um enunciado que é muito comum, do tipo, está clara e correta a afirmação que se faz no texto. Gente, é óbvio que na questão que se fala, está clara e correta a opção do texto X, não existe a menor necessidade de você voltar ao texto. Porque ali o que ele vai cobrar? Ele vai cobrar muito informações que sejam claras. E essas informações que sejam claras, vocês vão ver que na maioria das vezes, quando vocês leem as opções, cara, vão apresentar erros gramaticais, vão apresentar problemas de entendimento, dificuldade de entendimento. Porque ele te sugeriu que a coisa tem que ser clara. A informação clara é aquela que no primeiro momento, quando você interpreta, você consegue absorver todas as informações. Qualquer dificuldade que trouxe, qualquer leitura que você faça, que existe necessidade na opção, de você parar para poder pensar, para poder sentir o que ele está querendo dizer, aquela informação não é clara, aquela opção vai estar eliminada. Segundo, quando o enunciado fizer qualquer menção a figuras de linguagem, você não tem nenhuma necessidade de voltar ao texto. Quando o enunciado fizer menção a qualquer coisa de figura de linguagem, que é algo que a Fundação Carlos Chagas ela faz direto. O cara coloca assim, existe uma antítese, por exemplo, no pensamento, existe uma antítese entre as ideias segundo o pensamento do autor, em qual passagem do texto X? O cara vai lá e coloca as opções. O que vocês vão ter que saber é o que significa a antítese. Das opções abaixo retiradas do texto, aquela que apresenta uma metáfora lógica em relação a não sei o quê. Aí o cara olha na pergunta, segundo o pensamento não sei o quê, segundo o autor do texto, é correto afirmar das passagens do texto? Lembre-se de uma coisa, se você não tiver o conhecimento do que seja uma antítese, não adianta você voltar ao texto para interpretar. Se você não souber que a metáfora é uma comparação, não adianta você voltar ao texto para interpretar. O que a questão vai te pedir no enunciado é que você tenha conhecimento de figura de linguagem. E isso é uma coisa que a Fundação Carlos Chagas tem feito direto nas provas de 2012. Você chegou ali, o cara chegou e te deu uma questão assim, ele te deu uma pergunta assim, das passagens retiradas do texto, existe uma que mostra um pensamento do autor representada por uma ideia de paradoxo. Por exemplo, paradoxo é uma contrariedade. Aí o aluno começa a pegar as passagens e querer voltar ao texto. Só que no fundo, ele mesmo sabe que não há necessidade. Porque se ele não souber que o paradoxo significa uma contrariedade, não faz a menor diferença você ir ao texto e voltar. Porque você vai ao texto, você vai voltar ao texto, mas se você não souber que paradoxo é uma contrariedade, você vai ficar lendo as opções e você não vai conseguir chegar até a resposta. É isso que você tem que fazer. É com isso que você tem que se preocupar. Outra coisa que você não tem a menor necessidade de voltar ao texto. Coloca assim.
Das opções abaixo, existe um pensamento do autor que revela, aí você pode colocar aí entre parênteses, desabafo, crítica, ironia e etc. O que acontece? Ele chegou e falou isso. Das opções abaixo, retiradas do texto, existe uma passagem em que o autor demonstra um desabafo em relação a que não sei o que do assunto principal do texto. Vocês vão direto às opções. Não há a menor necessidade, nenhuma necessidade de você voltar ao texto. Vocês vão direto às opções que vocês vão encontrar lá. Das 5 opções, haverá uma que você, quando analisar, será trabalhada a ideia de desabafo. O resto vão ser informações soltas e uma delas será o desabafo, que é justamente aquela que vai ser a resposta. Para esse tipo de questão, quando ele fala isso, em relação ao pensamento do autor, a ideia é que o autor expressa um momento de tristeza, aquela que o autor revela uma crítica, aquela que o autor se coloca, não sei o quê. Quando ele começa a sugerir que você trabalhe com o pensamento do autor, que ele vai revelar alguma coisa, vocês vão ver que das 5 opções, haverá somente uma que pode trabalhar com a ideia de um pensamento lógico, uma ideia de uma crítica, uma ideia de desabafo. Então, mais uma vez, não haverá necessidade de você voltar ao texto. O que é muito comum você encontrar também nas questões que os alunos acham que são de interpretação, e aí essa aí vocês não precisam nem anotar, porque agora que vocês vão ter uma outra visão, eu espero que vocês se familiarizem com o tipo de questão que é certo aparecer também na prova de vocês. Das passagens do texto, existe aquela que demonstra uma ideia de causa e consequência, que é algo que dificilmente vai deixar de aparecer, que introduz uma relação de causa e consequência. A oração X retirada da passagem do texto X, ela denota uma ideia de temporalidade em qual opção? Aí você vai ter que ler as opções. O que certamente ele está querendo que você faça? Que você trabalhe com emprego de conjunções. E para você trabalhar com emprego de conjunções, não existe necessidade de você fazer uma leitura inteira do texto. O que você tem que fazer é analisar, talvez, passagens do texto, mas que provavelmente, pelas próprias opções, vocês já vão conseguir identificar, porque vai aparecer o quê? Uma conjunção causal, aparecerão palavras que denotem causas representadas por conjunções, como porquanto. Ele vai querer te forçar a usar o posto que, com valor de visto que, o que não pode acontecer. A conjunção posto que, ela apresenta valor da conjunção embora e a conjunção com quanto. Essas 3 conjunções, elas são sinônimas, com quanto, posto que e embora. Então, se ele colocou para vocês lá, com quanto, posto que e embora, as 3 são sinônimas. Só que a relação representada pelo posto que é uma relação de concessão, é uma relação de oposição. Então, ele colocou no enunciado. Das passagens do texto, aquela que se encontra uma ideia concessiva, aquela em que a conjunção ou a palavra sublinhada denote uma ideia de oposição. Galera, é óbvio que não existe qualquer necessidade de se voltar ao texto, porque ali ele está falando de emprego de conjunções. Então, isso vocês vão ter que saber fazer. Vou começar a apresentar para vocês algumas questões aqui. E a primeira questão que vocês têm aí, ela é do TRE do Ceará. Olha só como é que essa questão aqui apareceu. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ponto. O cara foi e colocou assim. O posicionamento crítico adotado pelo autor em relação ao emprego do cálculo econômico sobre a utilização do tempo está em... Observe. Essa questão, ela sugere ao candidato voltar ao texto. Aquele cara que não sabe fazer questão de interpretação. Mas vocês não vão começar a fazer a prova amanhã ou domingo que vem ou no outro domingo fazendo a leitura do texto. Vocês vão direto às opções. Aí, quando eu encontro uma opção assim, o posicionamento crítico adotado pelo autor em relação ao cálculo econômico sobre a utilização do tempo está em... Você chegou ali e viu. Poxa, o posicionamento crítico. Cara, a jogada da questão está aqui. Ele quer saber em qual opção existirá um posicionamento crítico do autor. E aí, quando ele fala em ter um posicionamento crítico do autor, o que você vai ter que fazer é ler as opções. Vocês vão ter que ler as opções para saber o seguinte, em qual que o
autor vai se posicionar de maneira crítica. É ponto final, é só isso. Parece ser uma coisa fácil, mas é realmente muito fácil. De repente você pode imaginar que voltar ao texto vai ser a solução, mas na boa, gente. Quando eu pego a letra A, quando eu falo assim, o uso racional do tempo seria aquele que maximiza a utilidade de cada hora do dia. A pergunta que eu vou fazer a vocês, existe alguma crítica? O uso racional do tempo seria aquele que maximiza a utilidade de cada hora do dia. Tem alguma crítica? O autor está se posicionando, fazendo alguma crítica em relação a isso? Óbvio que não. É óbvio que não. Diante de cada opção de utilização do tempo, a pessoa delibera, ela vai lá e pondera e depois ela escolhe exatamente aquela que lhe proporciona a melhor relação entre custo e benefício. Observe, cara, tanto a letra A quanto a letra B, ela não passam de informações soltas. Não existe ali um posicionamento. O que seria um posicionamento crítico, galera? Eu chego aqui e falo o seguinte, cara, a gramática, ela transforma a língua portuguesa numa série de regras desnecessárias. Isso é uma crítica? Claro que é uma crítica. Qual é a crítica que eu estou fazendo? A crítica em relação à gramática. Existem professores de interpretação que acham que interpretar o texto é ler o texto 10 vezes, 2 vezes, circular não sei o que é desnecessário. Então eu estou criticando quem dá aula de interpretação? Estou. Então quando a gente fala em ter um posicionamento crítico pelo autor, você tem que observar uma opção que venha representar uma crítica. Seja ela construtiva ou não, mas tem que ter algum posicionamento crítico. Isso que daí que você tem que observar, o que não aconteceu de maneira muito clara, nem na letra A, nem na letra B. Eu vou pegar aqui agora a letra C. Atenção consciente. A passagem das horas e a preocupação com seu uso racional estimulam a adoção de uma atitude que nos impede de fazer o melhor uso do tempo. E aí, galera? Olha aqui. A atenção consciente à passagem das horas. Ou seja, você ficar controlando o tempo direto. Toda vez que você fica controlando um tempo direto, você vai deixar de fazer o quê? Por exemplo, nossa vida, a vida moderna hoje, a vida do professor David Xavier. Cara, o dia inteiro trabalho, manhã, tarde, noite. Às vezes você sai de um lugar, eu saio meio-dia e tem que estar em outro lugar para poder ministrar aula, 1h da tarde. Eu tenho um intervalo de 1 hora ali para poder almoçar. Aí quando eu saio da aula, de repente tenho que responder um e-mail de um aluno, ou tenho que atender o telefone, eu não tenho tempo para fazer aquilo. Eu não estou conseguindo administrar meu tempo, ainda mais nessa correria do TJ, TRF, provas que vão acontecer aí da Fundação Carlos Chagas. Então aquilo, quando eu falo assim, cara, essa administração do tempo que eu estou fazendo é uma administração muito ruim. Eu deixo de ficar com meus filhos, deixo de ficar com minha família porque eu tenho que trabalhar. Então eu tenho que administrar meu tempo de uma forma melhor. Repara que eu estou fazendo crítica a maneira como eu estou agindo. E ali quando eu falo a atenção consciente à passagem das horas e a preocupação com o seu uso racional, ou seja, de você querer usar, você se preocupar com aquela ideia do tipo, pô, os alunos vão fazer prova no domingo, eu tenho que estar preocupado com aquilo, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer essa aula, eu tenho que fazer uma revisão. Essa preocupação que eu tenho em racionalizar o tempo, em usar o tempo de forma racional, tem que ser assim, tem que ser assim, isso vai fazer com que eu adote uma atitude que impede de fazer o melhor uso do tempo. Gente, afinal de contas, qual é o melhor uso do tempo? O melhor uso do tempo é aquele que você não se preocupa com o tempo. O melhor uso do tempo é aquele que você acorda sem despertador. O melhor uso do tempo é aquele que você faz uma viagem sem se preocupar com o trabalho. E isso daí, sinceramente, eu não vivo há mais de 10 anos. E eu tenho certeza que 90% de vocês estão aí. Vocês saem do trabalho, você já tem que estudar. Vocês chegam do estudo, tem que fazer uma revisão. Hoje, sábado de manhã, cada um de vocês poderia estar com a família, mas vocês estão fazendo o quê? Assistindo aula de manhã. E aí quando chegar à tarde, você poderia descansar e dormir, mas só que tem muita gente que vai fazer prova amanhã, então tem que ficar hoje fazendo a aula. E aí você começa a fazer isso. Pô, amanhã tem uma aula X, amanhã eu tenho que fazer uma prova X. Cara, eu tenho que usar o máximo de tempo possível antes para poder chegar a hora da prova e arrebentar. Então isso daí é quando você vive no corre-corre do dia, no mundo moderno. E isso é o que o examinador ele vai fazer no texto. Claro que eu já li o texto, né? Mas vocês não terem nenhuma necessidade de matar. Ele vai fazer essa crítica à má administração do tempo nessa opção que está aí. Eu posso muito bem, galera,
aproveitar o meu tempo melhor. Eu posso muito bem usufruir de um tempo, mas o único tempo que realmente eu vou me sentir bem é aquele tempo que eu não tenho preocupação com o tempo. É aquele tempo que realmente eu não tenho preocupação de acordar amanhã para dar aula, tarde à noite, para fazer material. Então, enquanto eu estou vivendo isso, eu não tenho nenhuma possibilidade de usufruir positivamente de um tempo. Então, aqui quando ele fala isso, observe que aqui existe, quando ele fala assim, atenção consciente, só de ele começar assim, atenção consciente, isso é um posicionamento do autor. A atenção consciente é um posicionamento. Isso daqui é claro e evidente que é um pensamento do cara. Mas, por enquanto, não houve a crítica. David, então aqui que o autor está se posicionando, quando ele fala atenção consciente, é claro que isso começa com um posicionamento. Mas cadê a ideia do posicionamento crítico? O posicionamento crítico, quando ele fala isso, que a atenção tão consciente à passagem das horas e a preocupação com seu uso racional, isso é uma coisa ruim, porque isso vai estimular você adotar uma atitude que vai impedir você de fazer o melhor uso do tempo, ou seja, de você ficar com a tua família, de você poder se divertir, porque você está preocupado com a hora que vai passando. Então aí ele começa o posicionamento crítico, quando ele fala que você fazer isso impede de utilizar o tempo de forma adequada. Consequentemente, aquela opção, ela apresenta um posicionamento logo no começo, a atenção consciente. É claro que aquilo é a maneira como o autor está se posicionando. É claro que aquilo dali, gente, observe, não seria uma passagem retirada do texto, como aconteceu com outra opção. As outras opções estão representando passagens do texto. Aí em uma delas existe um posicionamento. E quando eu falo assim, galera, usar o tempo de forma adequada, atenção consciente à passagem do tempo, isso é um posicionamento, que não revelou crítica ainda. Mas quando eu falo a passagem consciente do tempo, a preocupação com o uso do tempo, a preocupação nas horas que vão passando, impede você de curtir a sua família, aí eu faço uma crítica à maneira como você está administrando o tempo. E é por esse motivo que, sem nenhuma chance, a resposta poderia ser outra. A opção correta é a letra C de casa. Mas entendam que, para eu matar essa questão, eu não tive qualquer necessidade de interpretar o texto. Ok? A resposta é a letra C. Bom, só passando aqui para a letra D de dado, quando eu falo assim, ó, isso poderia sugerir que ele se presta à aplicação do cálculo econômico visando o seu melhor proveito. Se alguma coisa sugere que ele vai se prestar à aplicação do cálculo para visar o melhor proveito, isso tem alguma crítica? Claro que não. Se você vai aproveitar seu tempo de forma melhor, você não está criticando nada em relação ao emprego do cálculo do tempo, sobre a utilização do tempo. A ideia está aqui, né? Revelar um posicionamento do autor que mostre uma crítica em relação ao emprego do cálculo econômico sobre a utilização do tempo, ou seja, como você utiliza o seu tempo. Vê se aqui está fazendo alguma crítica. Poderia sugerir que ele se preste à aplicação do cálculo visando o melhor proveito. Isso está criticando alguma coisa? Claro que não, não tem nem posicionamento. Letra E. O lazer aparente ainda permanece conosco e de fato está protegido e propagado por medidas legais e pelo progresso mecânico. Gente, que tipo de posicionamento existe aqui? Nada. Lá no texto, quando ele fala isso, o lazer aparente ainda permanece conosco. O que seria o lazer aparente? O lazer aparente é aquele que você acha que está curtindo bem o tempo quando você dorme. Você dormiu, poxa, eu estou curtindo bem meu tempo. Só que esse lazer é um lazer mecânico, é aquilo de que realmente seu corpo precisa. Mas há quanto tempo cada um de vocês não tira aí uma semana para não fazer nada? Cara, quer saber, cara? Estou de saco cheio. Vou ficar em casa agora uma semana dormindo, jogando videogame com meu filho, vendo televisão. Quer saber? Estou de saco cheio, vou fazer uma viagem e vou pescar o dia inteiro. Quanto tempo que você não faz isso? Há muito tempo. Essa ideia de você dormir, de você descansar, isso é o processo mecânico. Agora, realmente aproveitar o tempo é você não se preocupar com o tempo. Isso tenho certeza que vocês não fazem. Então aqui observe que o lazer aparente permanece conosco e de fato está protegido. Gente, observe que não tem nada aqui de pensamento do autor,
aqui não tem posicionamento nenhum. Isso daqui realmente está retirado do texto para poder ser mais objetivo. Quer ver onde é que está isso aí no texto? Olha só. Gente, no 1, 2, 3. Terceiro parágrafo. Pega aí vocês. Valério investigou a realidade dessa questão nas condições da vida moderna. Tal. O lazer aparente ainda permanece conosco e, de fato, está protegido e propagado por medidas legais e pelo progresso mecânico. Ponto. A pergunta que eu te faço, existe alguma crítica aí? Lógico que não, cara. Quando ele coloca isso aí entre aspas para poder fazer a representação da fala, aquilo denota que tem ali uma reprodução de fala. Mas cadê a crítica? É isso que eu quero que você faça. Galera, o raciocínio para essa questão daqui estaria em você observar primeiro que tem que ter um pensamento do autor. Na verdade, não um pensamento, não é aquilo que ele pensa como aconteceu aqui. É aquilo em que ele vai se posicionar, mas se posicionar criticando. Isso só aconteceu na letra C. Repetindo, a atenção consciente, a preocupação, né? A atenção consciente, a passagem das horas do tempo. Cara, eu fico ali assim, o tempo não pode passar, o tempo é muito curto. Caramba, amanhã eu tenho que dar uma aula de interpretação, amanhã eu tenho que preparar um material, semana agora que foi muito corrida. Essa atenção consciente, porque eu fico com muita preocupação, ela vai me impedir de fazer o melhor uso do tempo. Então eu não estou fazendo o melhor uso do tempo. Então isso daqui realmente o cara está criticando. É óbvio que a resposta pode ser letra C. E aí vamos passar.